capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperar-te-o muito, eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Ó nosso Deus, rogamos a iluminação do Espírito Santo por nós, por todos os santos que estão reunidos ou estudando a Bíblia, ou os pecadores lendo a Bíblia, que o seu Espírito possa atuar e nos guiar a toda a verdade, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja edificação, no nome de Jesus, amém. Nós já vimos, sabemos que o profeta foi levantado por Deus porque o povo não estava priorizando fazer a vontade do Senhor. Então o profeta veio e denunciou esse pecado do povo. Nós falamos anteriormente que a palavra foi dirigida aos líderes, Zorobabel e Salatiel, sumo sacerdote e rei e governador, porque compete aos líderes estimular a congregação a obedecer a Deus. Ele também nos falou que Deus reprova, Deus manda o profeta e diz: olha, está errado o que vocês estão fazendo, vocês têm de priorizar a minha vontade. Ele também falou para nós que não priorizamos a vontade de Deus, vamos ser decepcionados,
porque mesmo que possamos construir alguma coisa, haverá decepção. Porém, quem faz a vontade de Deus agrada a Deus e alegra o coração de Deus. E agora no versículo 9 nós vamos dar continuidade. Fazer a vontade de Deus, diz o profeta, é prioridade na vida cristã. O desprezo em priorizar fazer a vontade de Deus acarretará em oposição do Senhor aos nossos feitos. Deus vai se opor a nós. Veja o versículo 9, leamos. Esperastes muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Observaram que é Deus que está fazendo o dinheiro desaparecer do nosso bolso? Você ganha e parece que ele desaparece. Então ele nos chama a atenção que todo projeto do cristão que contraria a vontade divina vai sofrer oposição de Deus. Se Deus é por nós, mas se Deus for contra nós, quem será a nosso favor, né? Diz assim Jó, Deus, frustra as maquinações dos astutos, de modo que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. É Deus sempre trabalhando contra a atividade do pecador. A oposição divina ao projeto do cristão que está na contramão da palavra de Deus se manifestará em pouca produção do seu grande investimento. Quer dizer, a pessoa trabalha muito e colhe pouco, trabalha muito e ganha pouco. Por que isso? Porque Deus está trabalhando contra ele. Diz Provérbios, entregue ao Senhor as tuas obras e teus planos serão estabelecidos. Mas eles não estavam fazendo isso, eles estavam fazendo aquilo que dava na cabeça. O fracasso total de nossos esforços pode estar relacionado com a mão pesada do Senhor, porque não visamos glorificar a Deus. Poxa, por que não dá certo na minha vida, pastor? Porque eu não consigo caminhar na vida profissional, na vida familiar, na vida estudantil, porque você não está fazendo a vontade de Deus. E Deus, então, lhe priva de você chegar onde você deseja. Um crente que faz tudo dentro da vontade do Senhor pode experimentar reveses devido às provações, mas nunca será porque Deus é contra ele. Talvez você pergunte, será que o crente verdadeiro nunca dá para trás? Sim, Jó perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu os filhos, mas não perdeu a fé. E Deus não estava agindo contra ele, mas Satanás que estava operando e tirando, né? No sair, diz ele, do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se nós seguirmos o nosso coração, que não está influenciado pela palavra de Deus, vai nos conduzir a uma barreira divina em nossa jornada. Se eu seguir o coração pecaminoso, lá na frente vai ter uma barreira de Deus impedindo que eu possa progredir. Todavia, diz o Tiago, dá maior graça, portanto diz, Deus existe aos soberbos, mas dá porém graça aos humildes. Ainda que realizemos os nossos planos, que não tem a aprovação do Senhor, Ele tem poder para tirar o brilho da nossa vitória, diz Eclesiastes. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de maneira que nada lhe falte de tudo que ele deseja, contudo Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come,
também isso é vaidade e grande aflição. Deus sempre está em oposição ao pecado do pecador. Não há bênção de Deus em projetos pecaminosos. Diz Pedro: o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Fazer então a vontade de Deus é a prioridade na vida de qualquer ser humano. Sexto, a negligência em priorizar fazer a vontade de Deus vai fechar a porta da graça comum. Vejam aí no versículo 10 e versículo 11. Deus fechará a porta da graça comum. Leamos: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Veja que Deus está agindo contra aquele povo por desobedecer, quer dizer, impedindo a chuva e consequentemente a colheita, e o sustento do homem não tinha o suficiente. As bênçãos da graça comum são bênçãos desta vida que Deus dá à humanidade: emprego, saúde, família, o conforto. Então Deus, o que é que Ele vai fazer? Vai suspender essa graça na nossa vida. Diz Mateus: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Isso é graça comum, a graça de Deus sobre todos os homens. O pecado, então, pessoal, pode fazer Deus suspender parcialmente ou totalmente as bênçãos da graça comum em áreas da vida sobre o indivíduo, seja na família dele, seja no grupo ou seja na nação. Veja que todo o território de Israel estava impedido de ter chuva porque Deus era contra eles. Diz a palavra de Deus, Elias falando para Acabe: então Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. O pecado de idolatria de Acabe e do povo fez com que Deus impedisse a chuva de cair durante 3 anos e meio. Imagine a seca, a fome que houve naquele período. O crente que não faz a vontade de Deus está animando o Senhor a fechar a torneira da graça comum sobre ele. É provocar a Deus. Ele vai, como disse, enviar o devorador, diz o Malaquias: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Ora, ele está dizendo que não vai abrir a janela vai ficar fechada, ainda que a gente ore com muita intensidade. As portas que nos dão acesso às bênçãos específicas de Deus permanecerão trancadas por causa de nossa vida que não está agradando ao Senhor. Diz o Senhor à igreja de Filadélfia: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, quando eu estou na contramão da vontade de Deus, Ele fecha a porta, e não tem ser humano que possa abri-la. Deus vai segurar com firmeza as bênçãos dessa vida, porque nós insistimos em não obedecer à sua voz. O devorador das bênçãos da terra enviadas por Deus nos visitará e nos privará de usufruirmos do favor do Senhor. Foi no tempo de Joel que ele manda 4 tipos de gafanhoto que consome toda a vegetação e não sobra absolutamente nada.
O pecado sempre nos privará das bênçãos terrenas e eternas de Deus. Vamos lá ao 7º. Fazer a vontade de Deus é a prioridade na vida cristã. Os negligentes em priorizar fazer a vontade do Senhor devem acatar a advertência divina. Vejam o versículo 12, leamos o 12 aí. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o lhe tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Versículo 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Houve o quê? Arrependimento. Eles reconheceram que o que estava acontecendo na vida deles era consequência da desobediência. Então eles acataram a palavra do Senhor. Então a gente aprende aqui que reconhecer o nosso pecado não está em nosso DNA. Geralmente somos vitimistas. Eu estou assim porque cadê A, cadê B, cadê economia, né? Adão não fez isso, a mulher que tu me deste, a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. É difícil o povo confessar o pecado, a não ser que Deus convença. O Espírito de Deus convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Enquanto não reconhecermos nossa desobediência ao Senhor, nosso quadro não vai mudar. Diz a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Quem está em falta com o Senhor precisa declarar a Deus a sua transgressão. Quando Deus chamou Jacó, perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. E o que significa Jacó? Enrolado. Ele estava dizendo: eu sou uma pessoa enrolada. Ele declarou o nome dele. E diz a palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus se utiliza da sua palavra para convocar o pecador ao arrependimento. Então, Deus mandou o profeta falar suas palavras para o povo. O povo ouviu essas palavras e disse: eu estou errado, preciso me corrigir. Diz o Espírito Santo: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei com essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. As misericórdias, as misérias decorrentes do pecado são mensageiros nos estimulando para confessarmos nossos erros. Lembra que Deus diz assim: considere o vosso passado, faça exame, porque não dá certo na sua vida, porque sua vida está toda atrapalhada, é porque vocês estão me desobedecendo. Volte-se para mim e sua vida vai mudar, né? A tristeza por ter desobedecido ao Senhor estará presente no pecador arrependido. Certamente, ao ouvirem essa palavra, como lá no Pentecoste,
Eles ouviram que mataram Jesus, eles perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles tomaram consciência, ficaram tristes porque tinham desobedecido a Deus. Pedro, depois que negou Jesus 3 vezes, Jesus olhou para ele, diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Uma das evidências de um arrependido é que a pessoa se entristece por ter desobedecido a Deus. O retorno ao caminho de Deus é evidência de que nos arrependemos de nossos pecados. Não deve ser como quarta-feira de cinza, que o pessoal faz aquelas orações: estou arrependido de ter pulado o carnaval, mas já pensando no próximo carnaval. Não, o arrependido confessa e deixa e alcança misericórdia do Senhor. Fazer a vontade de Deus é prioridade na vida cristã. 8. O abandono de não priorizar a vontade de Deus, porque eu deixo esse caminho, vai restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Versículo 13. Eles ouviram, abandonaram o caminho errado e Deus mandou um novo recado para eles. 13, leamos. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa! Eles se arrependeram e Deus voltou a estar com eles. Somente o pecado afasta Deus de nós. A mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso nós precisamos deixar para que Deus também entre. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O pecado tem poder de criar inimizade entre Deus e nós. É a única coisa que entristece a Deus. Deus se entristece na desobediência à sua palavra. O nosso pecado ofende a Deus, e Deus, em retribuição, vai derramar a sua ira sobre nós. Pegou Adão, tirou do jardim. Eva, expulsaram o jardim, Eva do jardim, porque eles tinham desobedecido ao Senhor. Então, a confissão do pecado e o abandono do pecado vai restaurar nossa amizade com Deus. É como se a pessoa estivesse suja. Ao confessar o pecado, Deus vem e derrama o sangue precioso de Jesus e a pessoa fica completamente lavada dos seus pecados. A presença de Deus, irmãos, é importante porque dependemos do Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. A presença do Senhor é abençoadora e confortadora. Estaremos na eternidade sempre na presença de Deus. E finalizando, fazer a vontade de Deus é prioridade na vida cristã. O retorno em priorizar fazer a vontade de Deus é um despertamento operado pelo próprio Deus. Observe aí que coisa maravilhosa. É o próprio Deus que está movendo. Vamos ler o 14? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém e amém. É Deus que opera em vós, tanto o querer quanto efetuar. Eles estavam duros, mas Deus foi lá e quebrou o coração de pedra e botou um coração de carne, né? Que coisa maravilhosa. Sem a influência do Espírito Santo e da palavra de Deus, não podemos acordar do nosso pecado. O morto só ressuscita se ouvir a voz do Senhor, se ouvir a palavra do Senhor. Apesar de muitos estarem sendo chamados
pelo ministério da palavra e do Espírito Santo, vão resistir e irão sofrer as consequências dos seus pecados. Os fariseus tinham um coração endurecido, mesmo Deus falando com eles, eles não deram a atenção. As ovelhas que pertencem ao Senhor vão atender o chamado ao arrependimento através do ministério do Espírito Santo e da palavra. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Está errada, mas ouve e aceita o conselho do Senhor. Se estamos sendo conscientizados pelo Senhor de nossa transgressão, peçamos a Ele que nos converta de nosso mau caminho. Converte-nos e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Aqueles que não forem despertados pelo Senhor, aqueles que continuarem em desobediência, vão sofrer por causa dos seus próprios pecados. O salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, o que nós queremos dizer com essas duas mensagens? Que a prioridade na vida cristã é fazer o quê? A vontade de Deus. Ponha isso no seu coração. Faça sempre a vontade de Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé? Nosso Deus, através do profeta Ageu, pelo Espírito, pela palavra, o Senhor falou conosco, ó Deus. Assenta em nosso coração priorizar fazer o Teu querer, Senhor, porque seremos felizes, ó Deus, se fizermos a Sua vontade, porque está escrito, o mundo passa, mas quem fizer a vontade do Senhor permanece para sempre. E diz a Tua palavra, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Dá-nos este poder, o poder de fazer a vontade do Pai Celestial. Obrigado por esta hora, obrigado por este momento. No nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Só um aviso, irmãos, não é